Precisando renovar seu Game Pass com presteza, agilidade e segurança? Você encontrou o lugar certo. TM Games você encontra códigos de 25 dígitos, o atendimento é rápido e os precinhos são bem camaradas. Procurando jogos, lançamentos Day One? Não tem problema, aqui também temos na ATM Games. Você não precisa esperar uma promoção para jogar o jogo do seu coração. Você encontra tudo na ATM Games. Me dê, papai! Que delícia. E salve, salve guerreiros, aqui no Completamente Enganado, aqui. E hoje, meus amigos, hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre Ghost of Yotei, sobre o fracasso, sobre o flop? Não, sobre o sucesso aparente que o jogo está tendo aí, apesar de todos os pesares. Pra deixar bem claro com vocês, pra ser bem justo, né? Eu acho que a gente tem que botar os pingos nos is aqui. Eu sou da turma que acha, eu ainda acho isso, tá? Que o potencial de vendas de Ghost of Yotei foi prejudicado, né? De alguma forma, em alguma medida, devido à questão, senhores, daquela parada do Charlie Kirk, né? Tudo aquele problema que deu lá, aquela piada que a Dev fez, e também com a decisão de afastar ela, que, na minha leitura, isso teria desagradado dois potenciais públicos consumidores, ok? E na minha leitura, isso poderia sim ter afetado as vendas. Nunca saberemos se, sem esse problema, o jogo não teria se performado ainda melhor, mas aparentemente, tanto no universo do PlayStation, como das vendas aí, até o presente momento, claro, é um recorte apenas do mercado norte-americano, que fique bem claro, o jogo é sim um sucesso. É claro que, como tudo nesse mundo, se abre espaço para narrativa, se abre espaço ali para fazer a leitura que você quiser a partir dos dados que você tem aí, ok? Realmente você tem essa margem para comentar, porque infelizmente vivemos um mundo tipo assim, onde tudo é polarizado, sacou? Inclusive games. Então é mais do que natural que pessoas com interesses diferentes ou com visões diferentes, opiniões diferentes, peguem determinados dados e façam leituras diferentes, né? Então eu vou me ater aqui apenas aos dados e comentar coisas que eu sei que talvez vocês não saibam, porque tem gente que se surpreende com a questão da pré-venda, por exemplo, né? Tipo assim, poxa, o jogo fez isso tudo em apenas 2 dias, 3 dias que seja. Mas também tem aquela questão, senhores, bem, como é que eu posso explicar para vocês? Tem a questão referente da pré-venda. Não sei se você sabe, mas toda pré-venda que é feita é computada no dia do lançamento do jogo. Então, isso é muito importante, mas dito tudo isso, vamos aqui de fato ver alguns dados aqui referentes ao jogo, beleza? Para depois eu dar aqui alguns pitacos, dar aqui as minhas opiniões, ok? Pois bem, senhores, é claro que antes de mais nada, cara, eu faço aquele apelo maroto pra vocês, que é muito importante pra mim, sabe que o canal teve todo aquele revés aí há um mês e meio atrás, eu tô tentando me recuperar ainda, tipo assim, esse canal tá sendo bem sucedido, à medida do possível, né? Mas eu preciso muito do apoio maroto de vocês, cara, então pra que esse canal consiga crescer, para que esse vídeo consiga chegar em mais pessoas, eu preciso que você fortaleça com o seu like, beleza? A média é no mínimo, cara, de 200 a 300 likes, que mais o nosso canal crescer. Likes geralmente estão ligados ali com as visualizações, quando tem 300 likes já consigo atingir uma média de 1.200, 1.500 visualizações, então fortalece aí, por favor, ok? Dê seu like, comenta, compartilha com seus amigos, enfim, faça toda aquela parada que o YouTube ama que vocês façam, que é a interação com o conteúdo, beleza? Pois bem. Então vamos lá, Ghost of Yotei, apesar dos pesares, apesar de todos os polêmicos, aparentemente o jogo está performando muito bem. Segundo os dados da Circana, meus guerreiros, no período aí que vai do dia 31 de agosto até o dia 4 de outubro, o jogo Ghost of Yotei atingiu a posição de segundo jogo mais vendido do período no PlayStation. E se ele acaba a contagem no dia 4 de outubro, e o jogo foi lançado no dia 2 de outubro, então temos aí que em apenas 2 dias ele conseguiu atingir o patamar de vendas que levou ele à segunda posição de jogo mais vendido, que é uma coisa impressionante. Só que vale ressaltar um ponto, né, que até então eu não tinha essa informação, eu tive ela recentemente, e faz muito sentido na verdade, nunca parei de pensar nisso, mas faz muito sentido, é que, vamos lá, toda a pré-venda que foi feita anteriormente desse jogo, ok? Ela é computada no dia do lançamento. Então, todas as vendas que foram feitas antes, ok, são computadas no dia do lançamento. Então, não é como se vendesse tudo isso em apenas 2 dias. Não é isso. Tudo que ela vendeu de pré-venda anteriormente, né, somado com o próximo dia, basicamente, então é computado ali como venda naquele dia de lançamento. Então, isso é muito importante de ter, é salutar nós temos isso aqui em mente, tá bom? Então, não é que ela vendeu isso tudo em 2 dias, ela vendeu isso tudo ao longo do período de pré-venda também.
Isso também vale, por exemplo, para Death Stranding 2, beleza? E se pegarmos um universo um pouco maior, né, de tipo do período de janeiro até o período de 4 de outubro, teremos aqui que Ghost of Yotei, ele atingiu na posição dos jogos mais vendidos do ano nos Estados Unidos, a posição de 18, né? Número 18 aí eu chutaria tranquilamente que ele deve subir mais umas 2 posições, então acho que ele vai ficar na posição número 16 aqui, do EA Sports MVP Bundle. Sendo sincero com vocês também, eu não acho que ele vai chegar no top 10, eu acho muito difícil ele chegar no top 10, porque, vamos lá, o grosso das vendas que ele tinha que fazer, meio que ele já fez nos Estados Unidos através das pré-vendas, ok? Mas vai subir um pouquinho ainda, tá? E também não tem nem garantias que ele vai se manter na posição que ele tá também, né? Ele pode também cair e sair do top 20. Até porque existe muita tendência dos jogos de esportes, por exemplo, né? Da EA, por exemplo, de esportes, etc. Eles acabarem crescendo cada vez mais e tomarem posições, né? Por exemplo, você pega aqui o lance do, cadê? The Elder Scrolls, cadê? Oblivion Remaster, né? Aqui, ó. Ele tá na posição 5, ele tava na posição 3 antes. E vamos lembrar também que uns 3 meses atrás, o Assassin's Creed Shadows estava na posição de número 2 e aqui ele não tá nem mais presente, por exemplo. Ele já até sumiu daqui, né? Então, tipo assim, é um bagulho meio complicado. Só para vocês terem noção do que eu quero dizer, tá? Temos aqui, ó, por exemplo, 2 períodos específicos, né? Um vai do janeiro até julho, mais ou menos, assim, um pouco depois de julho. E tem esse aqui o que eu mostrei para vocês agora, né? Se você comparar eles, cara, por exemplo, temos aqui alguns lançamentos que você pode perceber que eles caíram na posição. Você pode perceber? Tem vários aí que você comparar ali, muitos caíram na posição, dando lugares a outros lá para cima. E muitos até sumiram da lista. Então, tipo assim, eu entendo que o fã ele tem a tendência de comemorar tudo, de achar que tudo é do céu, vencemos muito, mas calma, cara, não dá pra dizer nada ainda, porque são dados iniciais, tem que analisar o período e a tendência de todos os jogos geralmente é que eles caem ao longo do tempo para dar lugar para outros jogos que foram lançando, jogos mais relevantes, jogos que tenham mais sucesso, geralmente jogos multiplayer, né, pelo que eu tô vendo aqui, né. Porque Ghost of Yotei vai vender mais com o tempo, né, com boca a boca e tal, com algumas promoções, mas os outros jogos também vão continuar vendendo muito bem, né? Eu também nem me surpreenderia se Rodáveis 2 passasse ele, né? Pô, seria engraçado, mas, como eu falei, é a possibilidade, eu tô dizendo que isso vai acontecer, beleza? E o Matt Piscatella comenta, né, que aparentemente o Ghost of Yotei, segundo os dados dele no mercado norte-americano, ele está ligeiramente equiparado com as vendas do Ghost of Tsushima, estando um pouco abaixo. Então ele acha que isso é um grande feito. Por quê? Porque Ghost of Yotei ele está sendo lançado 5 anos depois do lançamento do PlayStation 5 e já o Tsushima foi lançado 7 anos depois. Logo, o PlayStation 4 tinha uma base instalada bem maior do que o PlayStation 5 tem hoje. Então para ele isso é um grande feito. Na leitura dele, pode-se dizer que sim, né? Ou se você também preferir, você pode também afirmar que vai a gosto do freguês, né? Eu falei, infelizmente, narrativas podem ser feitas à torta direita. Que, tipo assim, não necessariamente isso é uma verdade absoluta, porque, bem, o público do PlayStation, eu acho que a maior parte do público do PlayStation, que gosta de jogos do PlayStation, já migraram para essa nova geração. Então, eu não sei se mais 2 anos a mais de geração faria uma grande diferença nas vendas, sacou? Eu não acho que não dá para afirmar isso. Eu entendo a leitura dele, faz um certo sentido, tem uma lógica interna ali, mas quando eu comparo ali, tipo assim, quando eu tenho isso em mente, né, que bem, quem gosta muito de PlayStation já tá na plataforma, e sem contar que, vamos ser francos aqui, ela já ganhou alguns plays adicionais, porque eu conheço pessoas que saíram do Xbox para o PlayStation, então, quando eu paro para pensar nisso, eu acho que não necessariamente quer dizer que se tivesse mais 2 anos aí, ia vender, sabe, mais, talvez um pouquinho mais, ou talvez ficasse 100% equiparado, mas não dá para afirmar isso. Dito isso, vamos aqui às minhas opiniões, né, que eu meio que sem querer ali já acabei soltando no meio do caminho, tá? Então vamos lá. Conclusões, né? É um sucesso? É um flop? Cara, desculpa, dizer que é um flop não dá pra dizer que é um flop, beleza? Ele é um sucesso. Sem contar também que uma coisa que eu também trabalhei junto com o Noob, né, do Noobcast, no Noob Channel, no podcast que a gente fez recentemente, que eu acho que vou lançar hoje, se eu não me engano, meio-dia, eu conversei com o Noob, cara, e a gente tinha chegado aqui em uma conversa, como é que a gente define um flop, né? Pelas vendas, eu acho que não dá pra dizer que esse jogo é um flop. Mas também não dá pra dizer que é um super hit do verão, é um mega sucesso, não necessariamente, tá? Pelos dados que nós temos no momento, não dá pra afirmar isso. Seria mais correto esperar o próximo mês e a próxima listinha ali de mais vendidos do ano pra você conseguir ter uma certa noção, né? Porque, como eu falei pra vocês, né, tem vários jogos que estavam nessa listinha de mais vendidos e nem estão mais lá.
o famoso voo de galinha, como foi Assassin's Creed Shadows, por exemplo, cara. Como eu falei com vocês, tem vários jogos aí que estavam performando nessa lista ali, tipo, venderam muito melhor que Ghost of Tsushima, inclusive, no seu lançamento, mas foi o voo de galinha, vendeu muito no lançamento, mas depois já perdeu a performance ali e sequer está presente no top 20 da Circana, né? Lembrando também que é só no mercado norte-americano dos Estados Unidos, beleza? Agora, se abordarmos aí a questão do orçamento do Ghost of Tsushima, eu acho que você pode dizer sim que é um sucesso com muita segurança. Que o orçamento dele foi muito baixo, então foi 60 milhões de dólares. 60 milhões, o mesmo orçamento ali, aproximado, talvez um pouco maior do que o Ghost of Tsushima, né, sendo vendido por um preço maior por unidade. Então, pô, pelo amor de Deus, né? Ele já se pagou tranquilamente, já gerou lucro. Então, tipo assim, é um sucesso, sacou? É um sucesso. Ainda tem a questão estranha, na minha opinião, da PlayStation não ter feito o marco de vendas desse jogo, como ela fez com o Tsushima, o que pode indicar que talvez as vendas não estão tão similares assim, globalmente, com o Tsushima, comparado ali, no mesmo período, né? Mas, cara, é isso aí, velho. É isso aí. Eu acho que é um sucesso, tá ligado? Até segunda ordem, eu acho que pode falar sim que é um sucesso, mas se você quiser também, você pode dizer que é um fracasso, porque tinha que ter feito mais que o segundo, mas aí o cara vai utilizar como escudo. Mas veja bem, foi lançado depois de... o período é diferente, a base instalada é menor e não sei o quê, então blá, 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 blá. Aí, cara, vai gosto do freguês, sacou? Eu prefiro não me envolver muito nessa porra aí, porque é uma parada que ninguém nunca vence, tá ligado? Aliás, todo mundo vence, né? Porque o seu lado sempre tá certo, o outro lado sempre tá errado, né? É sempre assim que funciona. Enfim, vou me abster ali de cravar opiniões, mas, tipo assim, na minha visão, com os presentes dados, no presente momento, eu acho que pode afirmar, assim, que é um sucesso, apesar da questão do aparente boicote, né? E vale ressaltar uma coisa também. Eu acho que o boicote não fez efeito nenhum, ok? Na minha humilde opinião, mas também é aquela coisa que eu reitero aqui. Eu não consigo afirmar que talvez sem aquela polêmica o jogo não tenha se performado melhor, porque tem essa possibilidade. Talvez se não tivesse aquela polêmica ele teria performado melhor. Aí a questão aí eu não tenho bola de cristal, não posso, e também não tenho uma máquina que me permite ir para um universo paralelo onde isso não tenha acontecido. Então, vamos ficar apenas no campo da imaginação. Dito isso, senhores, chegou até aqui. Muito obrigado. Deixe seu like, comentário, é muito importante para o canal crescer. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos. É isso. Valeu, tamo junto e tchau, tchau.